critérios do Benjamin Graham para selecionar ações que são lucrativas, que pagam proventos, com dívida controlada, e essa estratégia que eu iria destacar é bem mais conservadora, principalmente para quem quer ter paz com os seus investimentos. Porque tem muitas pessoas que gostam de ativos duvidosos, mas quando dá errado, esse ativo duvidoso pode despencar na cotação. Daí alguns pontos básicos, o Graham cita que o sucesso ao longo dos investimentos não requer grandes conhecimentos e ele cita que uma boa estratégia pode ser utilizada aplicando uma estratégia bem simples que você pode selecionar alguns filtros que você acha interessante. E utilizando isso, você pode se certificar que existe uma qualidade mínima no fundamento da empresa. É evidente que certa análise vai bem além disso e cuidado para não olhar só para indicadores dos papéis, até porque distorções podem acontecer. Daí o primeiro critério que ele utiliza é considerar uma empresa que possui certo faturamento anual acima do que 100 milhões e, se for, uma concessionária de serviços públicos acima do que 50 milhões. E esse fato é muito fácil de encontrar, até porque boa parte das empresas da Bolsa entregam uma receita anual acima do bilhão. Já o segundo ponto, que eu gosto bastante desse indicador, e o próprio Liro Parisotto, que é bilionário e investidor há décadas da Bolsa, ele comenta bastante sobre o indicador de liquidez corrente. E aqui no caso, ele quer um ativo com uma liquidez corrente acima do que 2. E como é que calcula a liquidez corrente? Ela é calculada através da razão do ativo circulante dividido pelo passivo circulante. E o que seria isso? O ativo circulante é um bem ou direito que pode ser convertido em dinheiro em até 12 meses e o passivo circulante são as obrigações de curto prazo da empresa. Por exemplo, pagamento de salários, pagamento de fornecedores, impostos e etc. Daí perceba o que temos no ativo circulante, o caixa da empresa, aplicações financeiras, que é um recurso com alta liquidez, contas a receber de clientes, estoques que a empresa pode vender e converter em dinheiro ainda para o curto prazo, tributos a recuperar, despesas antecipadas e etc. Já no passivo circulante temos obrigações sociais e trabalhistas, pagamento de fornecedores, obrigações fiscais, empréstimos, e esse fato é frequente em várias empresas, outras obrigações, aluguéis, provisões e etc. Já outra condição financeira forte que podemos considerar é a relação de dívida líquida sobre EBITDA abaixo do que 2 e a relação de dívida líquida sobre patrimônio menor do que 1. E, por exemplo, vocês podem encontrar esses dados de forma calculada e também, clicando nessa parte, terá um pequeno texto comentando o que significa cada indicador. Por exemplo, no caso da Irani, a RANI 3, o indicador de liquidez corrente é de 3,71, ou seja, para cada R$1 de obrigação, a empresa possui R$ 3,71 de liquidez, entre aspas, imediata em até 12 meses. Então, é uma liquidez corrente muito boa e bem acima do que 2,0. Já a relação de dívida líquida sobre EBITDA também fica abaixo do que 2,0, e aqui no caso é de 1,6, ou seja, em mais ou menos 1 ano e meio de geração de caixa, e considerando o caixa atual, a empresa consegue quitar toda a sua dívida, o que seria uma dívida controlada, principalmente para uma empresa que não deve investir tanto e pelo menos os dados do setor estão bem aquecidos, o que aparentemente a empresa pode reportar resultados melhores. Então tem que olhar o indicador e também as perspectivas para cada empresa. Já outro exemplo é a Ferbasa, que vocês verão uma dívida líquida sobre a EBITDA negativa, porque a dívida líquida é calculada através da dívida total que a empresa possui, menos o que a empresa possui em caixa. Então, como a Ferbasa possui um grande caixa que ultrapassa a sua dívida total, consequentemente, a dívida líquida é negativa. Ou seja, a empresa possui mais caixa do que dívida. Consequentemente, a relação fica negativa, o que seria melhor ainda porque a situação da liquidez realmente está muito confortável. Fora que a liquidez corrente é de 3,82, ou seja, para cada R$1 de obrigação que a empresa terá que honrar no curto prazo, eles possuem R$ 3,82. Ou seja, tem de sobra para pagar as obrigações e não comprometer o caixa da empresa. Já o terceiro critério do Graham, histórico de lucros positivos pelo maior período de tempo possível, e ele coloca 10 anos ou 20 anos, e esse ponto é crucial porque existem vários estudos que embasam essa foto,
que quanto maior for o período de lucratividade, maior será a chance da empresa reportar lucros. E como eu já destaquei em outros vídeos, cotações seguem os lucros e o dividendo representa um percentual do lucro da empresa. Então, só esse fator você coloca as chances ao seu favor. E sobre essa parte de histórico de lucros, temos aqui o da Ferbasa, de 2010 até o momento, que a empresa sim teve uma oscilação no lucro, até porque é um ativo cíclico que depende do preço das ferroligas. E perceba que em alguns momentos tivemos altas e quedas no lucro, porém a empresa nunca reportou prejuízo nesta janela de tempo. Já o Banco Itaú, de 2010 até o momento, também nunca reportaram prejuízo e só tiveram uma queda no lucro em 2020 por causa da pandemia. Já o quarto critério do Graham, crescimento de lucros maior do que 33% nos últimos 10 anos, e esse crescimento de 33% representaria um crescimento anual médio no lucro de 3% ao ano. E cabe destacar que no período do estudo, que foi realizado entre 1960 a 2021, a inflação média nos Estados Unidos foi de 3,8% ao ano. Então faz sentido esse crescimento de lucros acima do que 3%, o que seria dizer a mesma coisa de tentar selecionar ações que cresceram o lucro acima do que a inflação. Mas aqui no Brasil, a inflação é bem maior e na média fica em 6% ao ano, então 6% de forma composta durante 10 anos representaria uma inflação acumulada de 79%. E para ser mais preciso, ainda aqui no Investor 10, temos aqui o IPCA, a inflação oficial do país, e para os últimos 10 anos a inflação acumulada foi de 74,89%, o que fica próximo desses 79% que eu destaquei, até porque a inflação média anual ficou próximo do que 6% ao ano. Daí, sobre o crescimento dos lucros de 2014 versus o período atual, o Banco Itaú cresceu seu lucro em 66%, comparando os últimos 12 meses com 2014. Já a Engie Brasil, 2014 versus o momento, o lucro cresceu 206%, muito acima do que a inflação. Já o Banco do Brasil, o lucro cresceu em 159% de 2014 até o momento. Então perceba que tivemos empresas que os lucros cresceram muito acima do que a inflação. Já o quinto critério do Graham, dividendos persistentes por pelo menos 20 anos, e realmente isso aqui é uma raridade na Bolsa Brasileira, principalmente em empresas que o dividendo nunca foi para zero. E a seguir, iremos ver que é possível colocar alguns critérios mais brandos para 5 anos, 10 anos, a depender da sua estratégia. E sobre essa parte do histórico do provento, no Investor 10 possui o histórico de 5 anos e de 10 anos, tanto do dividendo pago para ação e também no quesito dividend yield. Perceba que no caso do Banco Itaú, o provento nunca foi para zero. Já no caso da BB Seguridade, desde 2014, que a empresa nunca falhou no pagamento de proventos. Fora isso, temos o sexto critério, considerar o preço sobre lucro menor do que 15, olhando para os últimos 3 anos, e no momento atual, que a bolsa está caindo, cenário de juros elevados, é muito fácil encontrar ações que possuem um PL abaixo do que 15. E por sinal, vocês podem entrar no Investor 10, clica nessa parte de mais e depois em filtros de ações. E eu coloquei os menores PLs da bolsa, que aparece a Eternit com 3,6, mas tem não recorrente, o Banco Paine 3,9 DPL, o Banco da Amazônia 4,2, a Valide 4,6, Vibra Energia, que teve não recorrente, 4,3, Alied 4,3, não acompanho, a Petro 4,5, Banrisul 4,6, Banco do Brasil 4,75, e eu também coloquei um filtro de dividend yield acima do que 6%. Então, tanto as empresas estão com PL muito abaixo do que 15 e pagam proventos acima do que 6%. Mas a dúvida é, será que esse bom resultado irá continuar? E cuidado com ativos cíclicos e também ativos que tiveram efeitos extraordinários no balanço, o que acaba inflando o lucro e reduzindo bruscamente o PL da empresa, por exemplo, no caso da Eternit, que o PL está baixo de forma artificial. Já o sétimo ponto, que é uma fórmula bastante conhecida, preço sobre valor patrimonial menor do que 1,5, mas tem certa ressalva, a empresa pode possuir sim um PVP acima do que 1,5, desde que o PL fique abaixo do que 15. Porque se o PL for de 15 e o PVP for de 1,5, 15 vezes 1,5 nos dá
22,5. Então tem aquela relação clássica que vocês já devem ter visto em vários vídeos, que o PL vezes o PVP tem que ficar abaixo do que 22,5 nessa fórmula de Graham. E aqui um exemplo disso, de um ativo que possui um PVP acima do que 1,5, é a Irani, que o PVP atual é de 1,56 e o PL da empresa é de 6,0. Então, se eu fizer o cálculo de 6,03 vezes 1,56, nos dá 9,4, o que ficaria muito abaixo do que 22,5, conforme essa fórmula de Graham. Além do mais, sobre esses critérios que eu destaquei, eles foram estabelecidos para investidores mais conservadores, até porque tem um filtro de dívida, filtro de liquidez corrente, filtro de PL, filtro de histórico de lucros e de proventos, e tem aquela grande observação, vimos aquele estudo, que empresa boa tende a continuar sendo boa, mas nada garante que esse fato irá continuar no futuro. Então, exige uma estratégia clara e também o acompanhamento das empresas da sua carteira. Outro ponto, apenas uma curiosidade, no livro O Investidor em Ações de Dividendos, que o link está na descrição do vídeo, ele colocou todos esses filtros e conseguiu 3 empresas lá para 2019, a Dollar, a Ferbasa e a Graziotin. Então ele destacou a liquidez corrente, o histórico de lucros, o crescimento do lucro para 10 anos, teve pagamentos consecutivos durante 20 anos e também o PL e o PVP. Porém, é uma lista bem pequena, principalmente para o Brasil, então perceba que realmente é bem difícil aplicar esses filtros aqui no Brasil. E no livro ele até comentou que podemos ser mais flexíveis com esses critérios. Por exemplo, você pode relaxar um pouco sobre o indicador de liquidez corrente, considerando liquidez corrente menor do que 2, e você também pode reduzir o período de lucros e dividendos consecutivos para 5 anos, e também aumentar o limite de preços sobre lucro para menor ou igual a 20, e o PVP menor ou igual a 3. Consequentemente, ele conseguiu colocar mais empresas, que aqui no caso, além dessas 3 primeiras, entraram a Grendene, lá em 2019, desse estudo, a Itaúsa, a M. Dias Branco, a Mali Metal Leve e a ISA CETEP, que é a TRPL4. Então você pode tentar ser um pouco mais flexível, caso contrário, se você aplicar todo esse ponto à risca, você irá selecionar poucas empresas conforme esses filtros destacados.